Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, aqui para a gente fazer um breve comentário das questões de História do Ceará e de atualidades da prova realizada ontem, né, no dia 13 de julho de 2025, do concurso da Polícia Militar do Ceará, tá ok? Eu peguei aqui para a gente analisar, ó, o gabarito da prova 1, tá? Mas eu vou mostrar aqui as questões para você, então tanto faz a prova que você fez, tá? Só muda aí, você sabe, a ordem das questões, dos itens, mas as questões vão aparecer aqui para você, mas de antemão, gabarito da prova número 1, tá? Então bora comentar. A Universidade Estadual do Ceará, ela trouxe aí 10 questões, dentre essas 10, questões de atualidades, questões de História do Ceará. De antemão, eu quero dizer para vocês, tá? Se você que está me assistindo foi um que adquiriu o nosso curso online, História do Ceará e Atualidades, com o professor Ticiano Lavô, nesse momento é para você estar dando gargalhadas de alegria. Por quê? Porque o nosso curso abordou simplesmente tudo que a UES cobrou nessa prova. Como eu já dizia desde o início, tá? E se você também adquiriu apenas um dos nossos materiais em PDF, História do Ceará e Atualidades, tanto a parte teórica como a parte de questões comentadas, também deve estar dando pulinhos de alegria, porque o nosso material também cravou as questões da Universidade Estadual do Ceará. E se você que está me assistindo agora está se preparando para a prova dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, que se aproxima agora no próximo mês de agosto, se prepare, porque nós vamos cravar de novo. Nós vamos cravar também. Lembrando a você que nós temos à sua disposição o nosso curso online com História do Ceará e Atualidades, focado na banca UES, FUNES, né? Fundação Universidade Estadual do Ceará, só para você gabaritar essas duas disciplinas, tá? Extremamente direcionado, objetivo e que dá perfeitamente tempo de você adquirir o nosso curso online agora e assistir às nossas videoaulas. Pergunta a quem adquiriu o nosso curso online voltado para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Lembrando que não é exatamente o mesmo conteúdo, tá? Se tu pegar o edital da Polícia Militar do Ceará e pegar o edital do Corpo de Bombeiros, lá na nossa disciplina, Atualidades, História do Ceará, tu vai ver que tem uma certa diferença. Portanto, os dois cursos foram direcionados específicos para cada concurso. Polícia Militar do Ceará e Corpo de Bombeiros, tá ok? Bora para a primeira questão da prova que aconteceu no dia 13. Primeira questão, sem problema, tá? Sem surpresa, sem maiores complicações. Um assunto que, durante as nossas aulas, nos nossos vídeos, no nosso curso online, foi extremamente batido e eu vinha tocando batendo nessa tecla há muito tempo. Pode se preparar para uma questão de atualidades envolvendo aí questão climática, mudanças climáticas, aquecimento global, até porque o Brasil será sede, né, nesse ano de 2025, da COP, a COP30, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então, conhecendo a UES como eu conheço, ela não deixaria esse assunto de fora. Mas essa questão ela foi dada para você. Não precisava nem ter lá muito conhecimento. Basta um pouquinho de interpretação de texto e bom senso para ver o seguinte. Bora! A questão climática tem sido bastante discutida nas últimas décadas e é um problema comum a todos os habitantes do planeta Terra. Considerando esse fenômeno socioambiental, que hoje aflige pessoas e governos, analisa as seguintes afirmações. 1. As queimadas causam o aumento da liberação de gases, que provocam o efeito estufa. Sem dúvida alguma, as queimadas liberam, por exemplo, CO2, dióxido de carbono, tá? Que é um dos gases de efeito estufa e que contribuem para o aquecimento global. Aí ele continua. E o desmatamento florestal leva à redução da capacidade de absorção de dióxido de carbono, CO2,
CO2. O que aumenta a temperatura do planeta. Tu lembra disso? Nas aulas da quinta série. As plantas, as árvores, quando realizam a fotossíntese, elas capturam gás carbônico do ambiente e liberam oxigênio. Então, as árvores nos ajudam muito, né, a retirar da atmosfera parte desse CO2 que está em excesso, contribuindo para o aquecimento global. Só que quando a gente desmata, aí a gente perde essa aliada que é a planta nessa captura do gás carbônico. Então, afirmativa 1 correta, sem problema nenhum, tá? 2. Atividades tipicamente humanas, como a produção industrial, a indústria, a boa parte da indústria do mundo ainda é o quê? Movida a combustível fóssil. Carvão, mineral, petróleo, gás natural, cuja queima libera gases de efeito estufa como CO2. E a expansão da agricultura. A agricultura, ela tanto, né, quando se expande, ela provoca desmatamento. A galera desmata uma área para criar gado, por exemplo. Como a gente sabe também que a pecuária, por exemplo, é uma das grandes produtoras de gás metano, que é o CH4, que também contribui para o aquecimento global. São fatores que agravam o aquecimento global, pois contribuem para o aumento dos gases de efeito estufa. Corretíssimo. 3. Como resultado das mudanças climáticas, poderá haver maior frequência de eventos climáticos extremos. Eu até considero que essas duas expressões são sinônimas. Mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Trocando em miúdos, com a aceleração, né, do aquecimento global, o clima do planeta está ficando doido. Chovendo demais onde chovia pouco, chovendo de menos onde chovia muito, chovendo, por exemplo, granizo no interior do Ceará, onde já se viu isso. Ou seja, eventos climáticos extremos, como vovó dizia, você vai ver coisa, você vai ver coisa. E são as mudanças climáticas. Pode também promover escassez de água potável, é uma grande problemática, né, que a gente tem que enfrentar com essa questão da água, a disponibilidade de água potável no planeta, redução da biodiversidade e aumento do nível dos oceanos. Com o aquecimento global, o de gelo, né, o derretimento das calotas polares, das geleiras, está acelerado. E essa água vai para onde? Para os oceanos, elevando o nível. Eu lembro que muitas vezes em sala de aula, nas nossas turmas presenciais, eu sempre citava o exemplo das praias de Caucaia, Icaraí, Cumbuco, Iparana, que simplesmente desapareceram, foram engolidas pelo avanço do mar. Dentre um dos fatores que contribuiu para esse avanço do mar foi a elevação do nível da água dos oceanos, como consequência dessa aceleração do aquecimento global. Um dos fatores, eu não estou dizendo que é o único, mas é um dos fatores que contribui. Então, afirmativa 3 também tranquila. E a 4 diz o seguinte: mudanças no clima da Terra sempre ocorreram de forma natural. É fato. O aquecimento global, ele já acontecia de forma natural, mas numa velocidade bem menor do que a que nós estamos observando após a Revolução Industrial, lá na metade do século XVIII, tá? E a ação do homem, agora dizer que a ação do homem não tem nenhuma influência no processo de alteração climática que ocorre atualmente, aí todos os itens anteriores que nós lemos aqui estariam incorretos, tá? Então, dizer que o homem não tem culpa alguma nessa loucura que está acontecendo com o clima, que o homem não tem culpa alguma no aquecimento global, é absurdo. Então, 1, 2 e 3, item é de Eguinha Pocotó, a resposta do gabarito preliminar da UES, não vejo problema algum, tá? Bora para a próxima. Questão de número 24, de acordo com a prova gabarito número 1. Essa 24 aqui, nós também falamos demais. Lembro também que no dia anterior à prova, no dia 12, né, de julho, nós fizemos uma super revisão online, tá? Onde uma das questões que nós resolvemos
era sobre o Sul Global. O Sul Global. Quem são os países do Sul Global? Ah, professor, são aqueles países que ficam abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. Não, bebê. A expressão Sul Global aqui se refere a países emergentes. Se refere a países que nas últimas décadas têm apresentado um crescimento econômico muito acelerado, mas que, no entanto, esqueceram de se desenvolver. Cresceram sua economia, se industrializaram, se tornaram países com PIBzão bem grandão, como é o exemplo da China, segunda maior economia do mundo, como é o exemplo do Brasil, 10ª maior economia do mundo, como é o exemplo da Índia, 5ª maior economia do mundo, mas vai ver se esses países são desenvolvidos. Não são países desenvolvidos. Aí a gente, desde 2010, para falar a verdade, essa expressão Sul Global vem ganhando ênfase, né? Vem sendo muito adotada nos discursos, nas agendas desses países que fazem parte desse grupinho aí chamado de Sul Global. E o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E aí a gente sabe que em 2024 entrou Egito, entrou Etiópia, entrou Emirados Árabes Unidos, entrou o Irã, entrou Arábia Saudita. Em 2025, já esse ano, entrou Indonésia. Todos esses países, eles são considerados países que apresentaram um grande crescimento econômico nas últimas décadas, mas que são considerados países o quê? Não desenvolvidos, pelo menos por enquanto. Países emergentes. Detalhe, muitos ficam na África, como é o caso da própria África do Sul, como é o caso da Etiópia, como é o caso do Egito. Muitos ficam na Ásia, como é o caso da China, como é o caso da Índia, como é o caso da Indonésia, do Irã, Arábia Saudita, porque Oriente Médio, onde fica Irã e Arábia Saudita, é Ásia. Nós temos aí o Brasil nas Américas, nós temos um europeu, que é a Rússia, tá? Ou seja, nós temos aí, como ele diz aqui na questão, países tanto do continente americano, ó, como africano, como asiático, como europeu. Mas, professor, ele não está falando de BRICS, não. Bebê, os membros dos BRICS são considerados países o quê? Do Sul Global. Inclusive, todo ano, né, o BRICS realiza a sua reunião de cúpula. E a reunião de cúpula, nesse ano de 2025, foi no Brasil, entre os dias 6 e 7 de julho de 2025. O Brasil, né? Deixa eu sair do meio, ó, fiquei no meio agora, ó. O Brasil presidiu a reunião anual do BRICS. Foi no Rio de Janeiro. E uma das coisas que o Lula mais falou, como presidente que estava ali presidindo a reunião do BRICS, foi que o mundo deve dar mais atenção ao Sul Global. Que o Sul Global deve ocupar um espaço mais de protagonista no mundo. E pererê parará. Pois os BRICS, eles praticamente se tornaram aí grandes representantes aí do tal Sul Global. Agora, bora lá. Essa questão, a resposta seria aqui o item D, né? Ó, porque diz assim, esse evento, deixa eu ler o enunciado todo. Em julho de 2025, líderes e representantes diplomáticos de países dos continentes americano, no caso do Brasil, África, asiático e europeu. Aqui tem um problema, ó. Aqui tem um problema. Reunir-se-ão. Bebê, esse verbo reunir-se-ão está no futuro. No futuro do subjuntivo, né? Aprendi isso aí na 5ª série. No futuro. Tu fez essa prova quando? Tu fez essa prova dia 13 de julho, não foi? De 2025. Aqui tem um problema que leva o candidato, pode induzir o candidato a um erro. Quando tu fez a prova, dia 13 de julho, mais conhecido como ontem, porque eu estou neste momento gravando para você esse comentário aqui no dia 14, segunda-feira, quando tu fez essa prova, a reunião do BRICS, que aconteceu no Brasil
e deu muita ênfase a essa questão, essa expressão sul global, já havia acontecido. Foi, dia 6 e 7 de julho, a reunião do BRICS. Então, eu acredito que o enunciado dessa questão induz o candidato ao erro. Aqui não era para ser reunição. Aqui era para ser se reuniram. Que já passou. Foi dia 6 e 7 de julho. Eu acho aí um erro tolo. Uma falta de cuidado aí, de capricho com a elaboração da questão. Esse verbo está errado. Quando tu fez a prova dia 13, essa reunião, que é a resposta da questão, né? Que é a 17ª, né? Reunião de cúpula do BRICS. Ela já tinha acontecido. Enfim, conhecendo a UES como eu conheço, eu não acho lá muito fácil dela anular essa questão por causa disso não, tá? Até porque os outros itens, eles são absurdos. Só cabe mesmo o item o quê? O item D de dia, não D de noite. Reunião do BRICS aconteceu no Rio de Janeiro, agora em julho, só que foi dia 6 e 7 de julho. O enunciado diz que ainda iria acontecer. Mas o que está escrito aqui está certo. 17ª cúpula do BRICS, Brasil. E detalhe, você ainda pode querer contestar a questão dizendo que ele não citou aí todos os membros do BRICS. Porque o BRICS hoje não é apenas Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é. Acabei de citar os novos membros aí do BRICS. Então, vai para cima. Tenta, vai que cola no teu argumento. Agora, bebê, quem tem que preparar o recurso é você, tá? No seu edital tem dizendo lá como é o procedimento para você elaborar o seu recurso. Tem um formuláriozinho específico, tem tudo bonitinho. Eu tô aqui para te dar uma luz. Primeiro tu tem que contestar esse verbo aqui, reunir-se-ão. Que tá errado. Os países do BRICS já se reuniram na 17ª cúpula do BRICS. Foi no Rio de Janeiro entre dia 6 e 7. E depois tu pode contestar que aqui está faltando, né? Os novos membros do BRICS. Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que foi em 2024, e agora mais recentemente a entrada da Indonésia. Agora em 2025, tá? Show de bola? Então tá aí. A minha observação sobre essa questão, vou sair do meio aí para tu bater um printzinho e vamos para a questão de número 25. Essa questão 25, eu tenho também uma ressalva para fazer, tá? Eu tenho uma ressalva para fazer, que é a seguinte, a UES está querendo que o candidato tenha conhecimento, nem que seja um conhecimento rasteiro, em física nuclear. Se você quiser ir para cima dessa questão, vá também. E diga, aqui está sendo cobrado conhecimentos que não são objeto do nosso edital. Eu vou lhe dizer por quê. A questão, ela fala sobre um tal sol artificial, que nada mais é, chinês é bicho, né? Ô bicho, macho é chinês, né? Um reator de fusão nuclear, tá? Que foi criado pelos chineses para simular, olha que coisa incrível, tá? É o famoso o nome é tokamak. Não sei nem se aqui no enunciado tem, mas o termo, acho que não tem não. Tem, tá aqui, tokamak, tá? Para simular, é impressionante. O tokamak, ele foi projetado para replicar os fenômenos que acontecem no núcleo do Sol. Meu Deus do céu. E os chineses dizem que com essa brincadeira aí, eles vão conseguir gerar energia limpa e praticamente inesgotável. Um reator de fusão nuclear. Agora, homem, beleza, perguntasse só como é o nome desse troço, que é conhecido como sol artificial, né? Um reator nuclear, um reator de fusão nuclear desenvolvido pelos chineses para simular
aí os fenômenos que ocorrem no núcleo do Sol para gerar energia limpa, praticamente inesgotável, praticamente ilimitada, beleza. Agora, a questão exigiu mais do que isso. Tá? Bora ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, o item A. Diz assim: com base no exposto, é correto concluir que experimentos como este e os que são realizados no CERN, na Suíça, são perigosos, pois suas reações podem destruir o planeta. O CERN, tá? Deixa eu puxar bem para cá, ó. O CERN é a Organização Europeia para Investigação Nuclear. Organização Europeia para investigação nuclear. E ó, bebê, é o maior laboratório de física de partículas do mundo. Ali é a incubadora de uma porrada de coisas que tu não faz nem ideia que foi ali que nasceu ali o embrião da brincadeira. Como, por exemplo, www, Rede Mundial de Computadores. O CERN foi a incubadora do www. E detalhe, não fica só na Suíça. É uma coisa, além das fronteiras suíças, fica na fronteira da Suíça com quem? Com a França. Tá? E aí você dizer que as pesquisas que são realizadas no CERN podem destruir o planeta, aí esticou. De fato, esse item aqui, eu não vou brigar com ele não. Item está falso. Tá? Agora olha só o item B. A fusão nuclear é uma forma de gerar energia tão perigosa quanto a fissão nuclear. Aí me diga uma coisa. Quem foi que me disse que eu era obrigado a saber disso para fazer uma prova de atualidade ou de história do Ceará, da Polícia Militar do Ceará? Eu não faço ideia. Eu, Tiziano Lavô, não sou físico, nem você, a não ser que você seja. Tá? Como é que eu posso saber que fusão nuclear é uma forma de gerar energia tão perigosa quanto a fissão nuclear? Aí é onde eu digo que está exigindo um conhecimento do candidato que vai além do objeto de estudo do edital, do objeto cobrado no edital. Aí ele diz assim, continuando, realizada nas usinas nucleares atualmente em funcionamento. Para começar, ó, nas usinas nucleares que nós temos, né, em funcionamento hoje no mundo, o processo é o da fissão, tá? É o da fissão, não é o da fusão. É o da fissão. Mas eu também tinha que saber disso. É um conhecimento específico de física nuclear. Então, se tu quiser ir para cima dessa questão, alegando que está abordando ou exigindo do candidato um conhecimento específico em física, que não é objeto de estudo do nosso edital, vai para cima, tá? Mas o item está falso também. Por quê? Porque nas usinas nucleares, o processo utilizado é o de fissão, não é o de fusão, que ele começa citando de fusão nuclear, tá? C. O esforço para encontrar novas fontes de energia só se dá devido ao esgotamento das fontes de petróleo existentes hoje. Não, bebê, as fontes de petróleo não se esgotaram, não. Tudo bem. Que o petróleo que existe no mundo hoje, ele tem dia, mês, hora para se esgotar. Mas ainda não se esgotaram, não. Inclusive, ainda, né, infelizmente, a principal fonte de energia utilizada no planeta, das indústrias, por exemplo, continua sendo os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, como o petróleo, como o gás natural. Então, esgotou o petróleo? Tá falso. Não, não esgotou. Tá? O D. A busca por energias limpas e sustentáveis é um tema que ocupa a ciência atual, pois é essencial para a sobrevivência da humanidade. Tá lógico que esse é o item correto. Tá lógico. Tá? Se você marcou D, fique quieto.
Fique na sua. Agora, eu me refiro ou me dirijo a quem marcou o item sem seu D. Quem errou essa questão? Vá para cima. Se você quiser entrar com recurso, não custa nada. Não custa nada, vá para cima. Alegando exatamente que a questão ela exige um conhecimento específico que não é objeto do edital. Física nuclear. O item é: o Brasil não tem como participar de nenhuma pesquisa sobre energia limpa, por não ter nenhum laboratório com reator de fusão nuclear. Temos sim, tá? Temos sim. Apesar de eu acabei de dizer aqui que o processo utilizado nas usinas nucleares para gerar energia é o da fissão, né? Mas nós temos, por exemplo, no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos sim, inclusive moderníssimo, um laboratório de quê? Um laboratório com um reator de fusão nuclear. Temos sim, tá? Temos também no interior de São Paulo, numa cidade chamada Iperó, no interior de São Paulo, nós temos lá o famoso Laboratório de Fusão Nuclear, que também é moderníssimo, referência no Brasil na questão do estudo da física nuclear e com reator de fusão nuclear. Então o item E também está o quê? Está falso. Show de bola? Show de bola. Gabarito preliminar, que a UES deu, o item D de dia, está correto. A questão não tem nenhum erro. Só esse detalhe de estar exigindo aí de você um conhecimento muito específico em física nuclear. Você não é obrigado a saber a diferença entre fissão nuclear e fusão nuclear. Bora para a próxima? Bora para a próxima. Deixa eu sair da tela aqui para tu bater um printzinho aí. Bora. 26. Questão 26 diz o seguinte: diante da atual guerra tarifária iniciada pela política econômica do recém-possado presidente dos Estados Unidos, Trump, destacou-se na mídia a atuação do NDB, New Development Bank, o novo Banco de Desenvolvimento. A gente escreve NDB, né, quando é em inglês, né? Mas a sigla desse novo Banco de Desenvolvimento em português, a gente, né? Novo Banco de Desenvolvimento. Instituição financeira que pode manter investimentos em países em desenvolvimento, mesmo diante do temor de uma crise econômica internacional. Sobre essa instituição financeira, é correto afirmar que, olha, duas questões na prova que a UES remete ao BRICS. Duas questões. O novo Banco de Desenvolvimento, bebê, é o Banco do BRICS. É o Banco do BRICS. Banco do BRICS, que foi criado em 2014, na reunião de cúpula do BRICS, que foi no Brasil, e, adivinha, em Fortaleza. E eu desafio quem adquiriu o nosso curso online e quem participou da nossa aula de véspera de revisão de atualidades. Eu desafio você dizer para mim, essa questão estava lá. O Banco do BRICS é um banco cujo seu dinheiro, vamos dizer assim, ele é destinado para obras de infraestrutura, projetos de sustentabilidade para países considerados emergentes, tá? E aí a questão pergunta só, você saberia acertar essa questão se soubesse que é o Banco do BRICS? E aí, bebê, se é o Banco do BRICS, não tem cabimento vir dizendo que o banco fica em Nova York. Os Estados Unidos nem faz parte do BRICS, tá? Aí olha lá, item B, foi criada pelo BRICS, 2014, como forma de garantir alternativas ao financiamento global e está sediada em Xangai. A sede do Banco do BRICS é em Xangai, na China. E detalhe, quem é o presidente do Banco do BRICS? Dilma Rousseff. Eu me lembro demais nas nossas aulas, eu dizendo, tome cuidado, porque tem muita gente dizendo que a Dilma assumiu a presidência do BRICS. Não, bebê. A Dilma assumiu
a presidência do Banco do BRICS, tá? Que fica em Xangai. Eu até brinco nos nossos vídeos dizendo, imagina a Dilma tendo que aprender a falar mandarim, né? Pra estar morando lá na China, em Xangai. Tá morando lá. Presidente do Banco do BRICS, tá? Então, a resposta, o gabarito preliminar que a UES divulgou, B de bola. Aqui, ó, o C, cuja sede é na Bélgica, tá errado. O D é o banco criado pelo FMI, tem nada a ver. Sediado nos Estados Unidos, tem nada a ver. E o E, faz parte da estrutura do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, sediado nos Estados Unidos, tem nada a ver. O Banco do BRICS, então, nenhum problema com a questão. Item B de bebezinho, tá? Bora pra cima. Questão de número 27. Questão de número 27. Denominada pejorativamente como Guerra dos Bárbaros. Vamos lá. Guerra dos Bárbaros. De mais ou menos 1683, metade do século 17, a mais ou menos 1720, metade do século 18, aconteceu no interior, no sertão do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará, uma sangrenta, uma terrível guerra envolvendo colonizadores e indígenas. Tá bem aqui, ó. Colonizadores versus indígenas. Detalhe, essa guerra dos bárbaros, por que o enunciado diz aqui, ó, pejorativamente? Porque os colonizadores, os homens de origem europeia, brancos, cristãos, a grande maioria, católicos, se achavam superiores aos indígenas. E aí chamavam os indígenas de bárbaros, né? É um termo pejorativo, né? Isso aí vem desde a Idade Antiga, né? Em Roma Antiga, os romanos, eles tinham a mania de dizer que quem não possuía a cultura romana, quem não falava o latim, que era a língua falada pelos romanos, quem não era romano, cultura romana, era bárbaro, inferior, ralé. E os homens brancos, eles chamavam os índios que se recusavam a serem dominados de bárbaros. Aí quer dizer que o índio tinha que ficar esperando ser dominado? Não. Os indígenas, eles foram sim para o confronto. Eles partiram sim para a peia, para proteger uma terra que por direito era deles. Falamos disso na nossa aula de revisão de História do Ceará, diante da prova. E aí, nós vamos ter um longo período, porque quando a gente fala de a Guerra dos Bárbaros, na realidade não foi uma guerra apenas. Foi um período, tá? Que durou ali da segunda metade do século XVII à primeira metade do século XVIII, onde a gente vai observar inúmeros confrontos, batalhas cruéis e sangrentas envolvendo colonizadores e indígenas. Detalhe, foi no sertão, no interior. E esses colonizadores estavam chegando exatamente com o quê? Com gado. Querendo ocupar as terras que originalmente pertenciam a quem? Aos indígenas. E aí vai ter o confronto. Aí só uma coisa que é importante aqui nessa questão. Essa data aqui, 1683, ela é usada para dizer que ali iniciou a Guerra dos Bárbaros, porque foi nesse ano que um grupo de indígenas chamado de Janduíns, originários do Rio Grande do Norte, Janduíns, uma etnia indígena chamada de Janduíns, eles começaram a invadir fazendas de gado e a saquear, a matar os donos dessas fazendas, sim.
Os indígenas tocaram terror. Estavam defendendo ali o que era deles. Ali no interior do Rio Grande do Norte, onde hoje, por exemplo, fica Açu, no Rio Grande do Norte, onde fica Apodi, onde fica Mossoró. E depois desses janduíns, fizeram sabe o quê? Reuniram várias outras etnias indígenas, várias outras, inclusive diferentes entre si, e formaram uma espécie de aliança, viu? Uma espécie de confederação para lutar contra a invasão dos colonizadores que estavam chegando com o gado. E a questão aqui, no item, tem um item aqui, deixa eu ver qual é o item aqui, que eu estou olhando aqui para minha prova bem aqui. O item 2, tá? O item 2 cita um dos episódios dessa guerra contra os indígenas, que aconteceu aqui no Ceará. E foi exatamente em 1699, às margens do rio Jaguaribe. Um sujeito chamado, tá aqui na questão, ó, um sujeito chamado, vê se ele diz o nome dele aqui. Não, diz não. Um sujeito chamado, conhecido como Navarro, um dos maiores matadores de indígena que esse país já conheceu, lá no final do século XVII, início do século XVIII. Promoveu um grande ataque e um grande massacre aos indígenas Paiacu, que viviam às margens do rio Jaguaribe, ali na ribeira do rio Jaguaribe. Esse é um dos episódios ao longo desse período no qual se desenrolou a Guerra dos Bárbaros. E essa data aqui, 1720, é quando, né, se considera que os colonos acabaram vencendo os indígenas, os bárbaros. Inclusive, na figura desse cara chamado ou conhecido como Navarro. Tá? Então, eu pulei logo para a afirmativa 2, que talvez aqui gera mais dúvida. Aqui gera em você mais dúvida, mas a alternativa 2 está correta. Esse massacre contra os paiacus é um dos episódios inserido nesse contexto da Guerra dos Bárbaros. Aconteceu em 1699. Bora voltar para o primeiro. Foi um conflito armado entre os colonizadores portugueses e os invasores franceses. Tem nada a ver. Foram colonizadores com gado no interior do Nordeste, aqui ó, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará, contra indígenas. Falso. 3. Marcada pela colonização portuguesa no litoral, a região que hoje é o Ceará foi poupada de conflitos violentos. E o que está no item 2? Massacre contra os paiacus. E detalhe, a colonização do Ceará não começou pelo litoral. A colonização do Ceará começou pelo interior. Exatamente com a chegada da pecuária, com a chegada do gado. Então o item 3 está falso. 4. Entre os motivos que provocaram a Guerra dos Bárbaros, podem ser elencadas a expansão da pecuária, tá aí, ó. Aqui, ó, tá aqui, ó. A expansão da pecuária para o interior do Nordeste e a disputa pelas terras entre colonizadores e indígenas. Tá aqui, escrito aqui acima da minha cabeça, tá? Então o item 4 está o quê? Correto. Estão corretos aí o 2 e o 4. A de Amozinho. Show de bola? Show de bola. Sai de meio, professor, para bater um print. Vamos lá. Questão de número 28. A questão de número 28, eu identifico aqui também um pretextozinho leve, caso você tenha errado o gabarito dessa questão. A UES dá como gabarito preliminar o item A, tá? Mas dá pra gente, caso você tenha errado, um pretextozinho aqui para ir para cima. Buscar aí, quem sabe, né, uma anulação da questão. Vou lhe dizer por quê, ó. A economia brasileira é sensível à oscilação das commodities. Bebê, commodities, tá? É o que a gente produz. Produtos primários. Produtos primários. Produtos do setor primário, do agronegócio. Como soja, como carne,
como trigo, café. O petróleo também é considerado commodities, minério de ferro, e são produtos, né? O próprio termo commodity significa produtos primários. E eles estão sujeitos, né, à oscilação no mercado internacional. O preço das commodities, por exemplo, como são produtos aí oferecidos no mercado internacional, eles são cotados em dólar, né? Então, são produtos primários. Qualquer item aqui que fale em indústria, tá errado. Você já descarta o item E, a commodity que mais se destaca entre todas produzidas no Brasil é a da indústria da moda, não tem nada a ver. Indústria não é setor primário. Aqui é setor primário, né? Setor primário. Indústria é setor secundário. Setor secundário. Quando a gente considera os 3 setores da economia, né? Indústria. E tem o setor terciário. Setor terciário, que é serviço e comércio. Inclui comércio, serviços e comércio. Quando a gente fala em commodities, são produtos primários, tá? Setor o que aqui? Setor primário. Então, qualquer item que ele traga aqui, relacionando à indústria, né? O item D, eu estou fazendo de baixo para cima agora. O item D. As commodities produzidas no Brasil são principalmente de bens de consumo duráveis, como eletrônicos. É o agronegócio do eletrônico. Imensas plantações de celular, plantações de tablet, né? Automóveis, avião. Não, isso é indústria. C. As commodities se referem a todos os produtos industriais. Tá errado já. Morreu, tá? Aí vamos lá. O item B exige de você um conhecimento além também do que é cobrado no edital. Tá? Homem, eu sou obrigado a saber o que diabo é CDB, o que diabo é CDI. Isso aí tu estuda em conhecimentos bancários para fazer vestibular para o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Tudo bem. Entenda, pessoal, entenda. Para quem tem um conhecimento na atualidade, de assuntos da atualidade, percebe claramente que o item está errado. Quando ele diz aqui assim, ela tem nas commodities, a economia brasileira, né? Porque o texto está falando da economia brasileira, sobretudo na taxa de juros, no CDB e no CDI, a principal fonte de arrecadação de tributos. Aqui eu sei que está errado, por quê? Porque o setor de onde o governo brasileiro mais arrecada tributos é o setor terciário, serviço. Eu estou falando, caso você esteja desesperado por uma anulação, caso você não tenha marcado o item A e quer desesperado, tentar. Eu estou lhe dando aqui um fio de esperança. Apesar de conhecendo a UES, eu não garanto não. Mas vai para cima, bebê. Vai para cima. Se você acha que não custa nada, vá para cima, tá? O item A é a resposta dada no gabarito no gabarito preliminar da UES. Agora tem outro problema aqui também, Quando diz assim, com base no que se sabe sobre a atualidade da economia brasileira, é correto afirmar que as principais commodities produzidas no Brasil são a soja, o minério de ferro, o petróleo bruto, o açúcar e a carne bovina. O problema é que quando ele pergunta a principal ou as principais, é um erro tolo que a UES cometeu aqui. Faz-se necessário colocar quando. Faz-se necessário colocar quando. Sabe por quê? Se tu consultar o site, por exemplo, da Confederação Nacional da Agricultura, CNA, sabe o que é dito lá?
que no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2025, e ó, a questão traz uma notícia, ó, de maio de 2025, ó. Sabe o que aqui no site da Confederação Nacional da Agricultura tem dizendo? Que no primeiro trimestre de 2025, os principais produtos do nosso agronegócio, as nossas commodities mais produzidas foram soja, café e milho. Soja, café e milho. E aqui no item A, que é dado como resposta da questão, nem cita o milho. Cita soja, nem cita o café, ó. Cita o minério de ferro, cita o petróleo. E aí? Outra coisa. Quando ele fala principal aqui, ó, quando ele fala principal, é em que sentido? É em produção, quantidade ou é em geração de valor? As principais commodities produzidas no Brasil são. Tá mais parecido aqui com quantidade mesmo, né? O que é que o Brasil mais produz? Beleza. Estou te dizendo, caso tu queira ir para cima. Tá? Agora eu acho fortíssima essa informação aqui, ó. No site da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, nós temos lá soja, café e milho no primeiro trimestre. E o item A nem fala de café, nem fala o milho. Enfim, a resposta preliminar dada pela UES é o item A. Agora, claro, todos os outros itens estão claramente falsos. Estão claramente falsos. Tá? Eu marcaria o item A sem sombra de dúvidas. Mas, de novo, quem está desesperado, precisando aí de uma questãozinha, vai para cima. Bora para a próxima? Bate o teu printzinho. 29. Vou dar só 2 minutinhos aqui, só para tomar uma água. Vamos que vamos? Agora a questão o quê? Deixa eu ver aqui. Questão 29, né? 29. Essa sim, eu tenho um problema em aceitar o gabarito. É o UES deu. A UES deu como gabarito preliminar item C. Item C. Vou botar bem aqui, ó, só para a gente não esquecer. Bora lá. Vamos ler a questão com calma. História do Ceará. Considerando alguns aspectos que caracterizaram a história do Ceará durante as 3 primeiras décadas do século passado, dentro do período denominado República Velha ou República das Oligarquias, aí eu já fiquei com ranço da questão por causa disso aí.
Porque República Velha e República das Oligarquias, ou República Oligárquica, não é a mesma coisa. República Velha, vamos lá. República. Ai, professor, você está sendo muito meticuloso. Não sei nem que porra é meticuloso, não, mas estou sendo. República. Eu sou elaborador de questões. E eu sou extremamente cuidadoso. Eu amarro a questão de um jeito, menino, que para tu achar um fiozinho de cobra para reclamar e querer entrar com recurso para anular a questão, duvido. Aí, quando eu vejo isso aqui, República Velha. Vamos lá. A República Velha é o que se estende de 1889, quando foi proclamada a República, quando derrubaram a monarquia de Dom Pedro II, e vai até 1930, quando começa a Era Vargas. Só que essa República Velha, inclusive no nosso curso online, a nossa primeira aula é eu fazendo essa divisão das fases da história do Brasil. Colônia, Império e República. E aí eu mostro, vamos dividir a República em fases para facilitar o nosso estudo. A República Velha, ela se divide em República da Espada, bebê. República da Espada. E República Oligárquica. Não é a mesma coisa. A República da Espada é aquele momentozinho bem curtinho, 1889 a 1894, onde o Brasil teve dois presidentes que eram o quê? Marechais do Exército. Lembra? Deodoro e Floriano. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Depois começa a República Oligárquica, 1894 a 1930. Eu já fiquei com ranço dessa questão por causa disso. Porque aí no enunciado dá a entender que República Velha, ou República... Opa, passei sem querer. Ou é como se fosse a mesma coisa, e não é. Mas vamos lá, vamos fingir que a gente não percebeu. Afirmativa 1. A sedição de Juazeiro, que ocorreu quando tropas enviadas pelo governo Franco Rabelo tentaram, em vão, invadir Juazeiro e destruir a resistência dos seus opositores, que apoiavam a oligarquia açoriana. É uma característica desse período? Vamos lá. Sedição de Juazeiro, 1914. O então governador do Ceará, Franco Rabelo, mas ele estava sentindo o cheiro de golpe no ar. Franco Rabelo estava sabendo, sentindo o cheiro de que Accioli, que governava o Ceará antes dele, o grande opositor, né, dele, o padre Cícero e um braço direito de padre Cícero, médico particular de padre Cícero, Floro Bartolomeu, lá em Juazeiro, tramavam para derrubar o Franco Rabelo. O Franco Rabelo, inclusive, né, lá em Juazeiro, eles chegaram a criar uma Assembleia Legislativa extraordinária. Chegaram a eleger o Floro Bartolomeu governador do Ceará. Aí o Franco Rabelo, conversa essa, enviou tropas na direção de Juazeiro. Só que essas tropas foram derrotadas e aí houve o contra-ataque. Um exército de fiéis de Padre Cícero, com cerca de 5.000 pessoas, marchou em direção à Fortaleza. E em 1914, Franco Rabelo foi derrubado. Renunciou. Então, faz parte desse período aí, beleza. Eu não vou nem querer aqui dizer onde é que fica o período. 1914, vamos lá. Na minha separação aqui, República Oligárquica. Mas que está dentro da República Velha. Não vou brigar por causa disso não. Verdadeiro. 2. O 2 agora eu brigo. A ação do bando de cangaceiros liderados por Lampião, que causou terror em ataques a diversas cidades do estado, como Crato, Juazeiro e Limoeiro do Norte. Esse item está falso. Esse item está falso. Virgulino, famoso Lampião, tá? De fato, o Lampião, ele vai atacar, tá? Ele vai atacar algumas cidades do Ceará. Limoeiro é uma delas. Tá? Outra cidade, Aurora. Só, bebê, que de
todas as cidades, de todos os estados, que o bando de Lampião invadiu, atacou, tocou o terror, o Ceará era talvez o estado onde Lampião evitava confrontos violentos, massacres. O Lampião, eu falei isso várias vezes nas nossas aulas, ele era seguidor, ele era devoto, vamos dizer assim, de Padre Cícero. Lampião tinha um respeito por Padre Cícero tremendo. E você vem dizer aqui que ele promoveu ataques a Juazeiro do Norte? Para o teu governo, o Lampião esteve em Juazeiro do Norte em 1926. Tu sabe para quê? Para dar uma entrevista. Entrevista. Então, eu tenho resistência em aceitar esse item 2 como verdadeiro. Não vou não. Não vou não, mas não vou mesmo. 3. A criação dos currais do governo, como eram conhecidos os campos de concentração, que impediam os retirantes da seca chegarem às grandes cidades. Bora lá. Na história do Ceará, nós tivemos, ao todo, 8 campos de concentração. Apenas um, na seca de 1915. E foi exatamente em Fortaleza, o campo do Alagadiço. Alagadiço. Você que acompanhou nossas aulas, pelo nosso curso online, nossa revisão, nossas turmas presenciais, nos cursos preparatórios, você me viu falando muito disso, com certeza. Os outros 7 campos foram na seca de 1932. 1932. 2 em Fortaleza, o campo do Urubu e o campo do Matadouro, o do Urubu no Pirambu e o Matadouro no bairro do Otávio Bonfim, e outros 5 no interior. Um em Ipu, outro no Crato, outro em Cariús, outro em Quixeramobim, outro em Senador Pompeu. Então, esses 7 campos foram na seca de 32. Tem nada a ver com República Velha. República Velha vai até 1930. 32 já era Vargas. Então, sobrou só o campo do Alagadiço, que foi aqui em Fortaleza. Ali, onde hoje é o bairro São Gerardo. Ali nas margens, ali nas imediações ali da Bezerra de Menezes. Avenida Bezerra de Menezes. Tá? Só esse. Aí, se o período que ele está falando aqui é República Velha, então, quer procurar cabelo em cabeça de cobra para ver se cola? Vai lá, ó. Campos de concentração. No plural tá errado. Porque na República Velha foi só um. O campo do Alagadiço. Agora, o maior erro desse item não tá aí. O maior erro desse item tá aqui, ó. Que impediam os retirantes da seca chegarem às grandes cidades. Não impediam, bebê. Não impediam. Tanto é que o campo do Alagadiço já era Fortaleza. Não era centro de Fortaleza, era na periferia, mas esses campos de concentração, inclusive esses 5 aqui que nós tivemos no interior, era para tentar impedir que muitos retirantes viessem para Fortaleza, por exemplo, mas não impedia. Todas essas secas aí, nós vamos observar a vinda em massa de retirantes para Fortaleza. E não era só para Fortaleza, não. Em época de seca, a galera procurava Fortaleza, procurava Juazeiro do Norte, procurava Crato, procurava Aracati, áreas, né, de vales férteis. Então, eu considero, quando diz aqui que impediam, eu ia para cima. Tentavam impedir, mas não conseguiam. Eu tacaria falso aqui, quero nem saber. Quero nem saber. 3. Falso. 4. A ampliação da influência do padre Cícero Romão Batista da esfera religiosa para o poder político,
tendo papel na emancipação de Juazeiro do Norte, cidade na qual foi o primeiro prefeito. Não tenho dúvida que aquele episódio da Hóstia, né, o famoso milagre de Juazeiro, aconteceu ainda na República, 1889. Tá? Na República não, perdão. Ali no início da República, no iniciozinho da República, no final da monarquia, né? E, sem dúvida alguma, foi esse episódio, conhecido como Milagre de Juazeiro, que projetou o Padre Cícero. Detalhe, quando aconteceu esse episódio, Juazeiro não era a cidade de Juazeiro. Juazeiro era um povoadinho que pertencia ao Crato. Era um distrito de Crato. Somente em 1911 foi que a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a emancipação de Juazeiro. Juazeiro deixou de pertencer ao Crato. E tu acha que isso foi devido ao quê? Padre Cícero já era um homem poderoso, Padre Cícero já era um homem influente, Padre Cícero já era assim, ó, um governador do Ceará, Nogueira Scioli. O Nogueira Scioli mexe os pauzinhos dele na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa aprova a emancipação de Juazeiro. E Padre Cícero se torna o primeiro prefeito. O item está correto. 5. O predomínio do clientelismo e o controle político dos coronéis. Coronelismo, né? O poder local dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários. Isso era marca registrada do Brasil inteiro, na República Velha, não só do Ceará, né? Poderosos proprietários, ó, que através do voto de cabresto, garantiam o poder local e davam apoio aos governadores. O item está correto. Aí vamos lá. O gabarito preliminar da UES, ele vem com o item C. O item C está aqui, né? Ó. 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. Só que o meu seria um verdadeiro, 4 e 5. E aí já não teria item. 1, 4 e 5. Espero que você tenha me entendido. Tá? Espero que você tenha me entendido. O gabarito preliminar é C, mas a meu ver, esse item 3 aqui, ele não merece ser o quê? É considerado o quê? Verdadeiro. Tá? O item C, 1, 3, 4 e 5. Eu botaria só 1, 4 e 5. Esse 3 aí, eu não vou abrir nem a pau. Porque os campos de concentração não impediam que a população de flagelados, de retirantes, chegassem às grandes cidades. Não impediam. Por mais que tentasse. Tá? Então, vamos para a questão de número 30. Quer bater um printzinho aí? Bate. Agora para a questão de número 30. 30 diz o seguinte. Homem, eu fiquei foi enjoado de tanto falar desses 3 coronéis. César Caos, o Adalto Bezerra e o Virgílio Távora. Aqui eram 3 coronéis de patente, né? Coronéis mesmo do Exército. Aí a UES gosta de chamar esse período, que esses caras foram os governadores do Ceará, de o novo coronelismo, ou o Ceará dos coronéis. O César Carlos, que governou de 1971 a 1975. O Adalto Bezerra, de 1975 a 1978. Em 78, o Adalto Bezerra renunciou. E ainda teve ali um períodozinho de um cara chamado Valdemar Alcântara. Substituiu o Adalto Bezerra antes da entrada do Virgílio Távora. Mas ninguém nem conta com Valdemar Alcântara. Negado já pula pra cá e bota, olha, 1979, Virgílio Távora, a 1982. Todos os 3, né, governaram o Ceará durante o período da ditadura militar no Brasil, né? Tá bem aqui, né, ó, a ditadura foi de 64 ao quê? A 85. Detalhe, essa aqui
Essa aqui, ó, é a segunda vez que Vigílio Távora governa o Ceará. O Vigílio Távora, vou botar bem aqui nesse cantinho, ó, só VT. Vigílio Távora. Ele já havia sido governador do Ceará de 1963 a 1966. Então veja bem, bebê, quando aconteceu o golpe de 64, que deu início à ditadura militar no Brasil, aí nós vamos ter, né, 21 anos, onde o Brasil vai ser governado por generais do Exército, começando aí com Castelo Branco, o cearense Castelo Branco, o governador do Ceará, Vigílio Távora. E ele permanece até 66, ó. Então, quando aconteceu o golpe de 64, o golpe militar no Brasil, derrubaram o presidente João Goulart, né? O governador do Ceará era Vigílio Távora. O Vigílio Távora, tu lembra, ele tinha sido eleito em 62, naquele negócio de aliança, a União pelo Ceará, a aliança de dois partidos, a UDN e o PSD, União pelo Ceará. Tá? Lembrando que os três, nesse período da ditadura, pertenceu à Arena, né? Arena, que era o partido que durante a ditadura apoiava o regime. Na ditadura, tu lembra, só podia atuar dois partidos, era o bipartidarismo, Arena e o MDB. Arena, que apoiava o regime, o MDB, que podia fazer oposição, desde que fosse uma oposição comportada. Esses três eram do Arena. A própria questão diz, né? Aí vamos lá, finalmente, para a questão. Durante o período dos regimes militares no Brasil, o Ceará viveu o chamado novo coronelismo. A palavra coronelismo aqui, aí sim, já está se referindo à patente, porque os três eram coronéis. Época em que três coronéis, ó, filiados à Arena, ó, Vigílio Távora, César Carlos e Adalto Bezerra, e a UES podendo ajudar, né, nós, botar pelo menos na ordem, né, correta, porque primeiro foi César Carlos, né, depois foi Adalto Bezerra, depois é que veio o Vigílio Távora, né. Todos militares de carreira e apoiados pelas forças que controlavam o país. Presidente que era militar, né, durante a ditadura. Cadê? Dominaram politicamente o Estado e, através do acordo dos coronéis, mantiveram-se no controle do Estado e impediram o acesso do MDB. Aqui está falando, sabe de quê? Em 1982, nós tivemos eleição para governador e os três fizeram um acordo para apoiar o Gonzaga Mota, que vai vencer a eleição de 82. Gonzaga Mota vai ser uma continuidade do mandonismo desses três coronéis no Ceará. Esse acordo que os três fizeram para juntos apoiarem o Gonzaga Mota na eleição de 82, para substituir o Vigílio Távora, né, que é o último deles aqui, ó, ficou conhecido como Acordo dos Coronéis. Na realidade, o termo não é nem Acordo dos Coronéis, perdão. Agora que eu estou percebendo. O termo ficou conhecido foi Acordo de Brasília. Acordo de Brasília. Ou Pacto de Brasília. Porque os três firmaram esse acordo de juntos apoiarem o Gonzaga Mota lá em Brasília, na presença do então presidente da República, o general Figueiredo, João Batista Figueiredo. Mas vai ser por causa disso que a questão vai precisar ser anulada. Essa questão não tem problema, tá? Item 1, diz assim: quando ocorreu o golpe militar de 64, o coronel César Carlos era o governador eleito do Ceará. Falso. O coronel era Vigílio Távora. Falso, era Vigílio Távora. Tá aqui, ó. Vigílio Távora. Certo? 2. Apoiado pelo Castelo Branco, que vai ser o primeiro, né, presidente da ditadura militar, o coronel Vigílio Távora, que havia sido ministro no governo João Goulart, Vigílio Távora, ele foi ministro dos transportes no governo do João Goulart, que acabou sendo derrubado, né, no golpe de março de 64, certo? Foi ministro dos transportes. Governava o Ceará desde 63 e foi mantido no governo até 66. Tá aqui, ó. Confirmando o que eu falei bem aqui, tá? Então, correto. 3. Em 79, com apoio do Geisel, que era o presidente Geisel, os presidentes da ditadura, quem foram? Castelo Branco, depois o Costa e Silva, depois o Médici, o Geisel e o Figueiredo. Em 79,
com apoio do general Geisel, o coronel Adalto Bezerra voltou ao governo do estado. Como assim, bebê? 79 vai ser, Vigílio Távora. Tá? Falso. Dos 3 coronéis que conduziram a política cearense. O item 3 está falso, mas eu quero complementar. Está dizendo que Adalto Bezerra voltou ao governo. Quem voltou foi Vigílio Távora, né? Aí diz assim, e consolidou a modernização conservadora com as obras de infraestrutura e indústrias como o sistema Pacuti-Riachão. Pacuti-Riachão é um açude que nós temos aqui na região metropolitana de Fortaleza, que fica entre Horizonte e Itaitinga, e começou a ser construído pelo Vigílio Távora, tá? É obra do governo Vigílio Távora. E aí ele diz também, o Distrito Industrial de Maracanaú, ele foi criado no primeiro governo de Vigílio Távora. No primeiro. O açude Pacuti-Riachão, não, foi no segundo. O açude Pacuti-Riachão, se eu não estiver enganado, é de 1981. Se eu não estiver enganado, tá? Mas eu tenho certeza, é no segundo governo de Vigílio Távora. Aqui está dizendo Adalto Bezerra, está tudo errado. 4. Dos 3 coronéis que conduziram a política cearense, no período da ditadura militar, apenas Vigílio Távora foi governador em 2 mandatos. O primeiro, de 63 a 66, está aqui. E o segundo, entre 79 e 82. Verdadeiro. Então, fica aí 2 e 4. 2 e 4, item B de bebezinho. Nenhum problema com a questão, tá? Inclusive o gabarito preliminar da UES, B de bebezinho. Show? Bate o teu printzinho aí. E para encerrar, 2 questõezinhas também. Cansei de falar disso, SUDENE, tá? Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. SUDENE foi criada em 1959 pelo presidente da República na época, Juscelino Kubitschek. Que tinha assumido a presidência em 56, tá? Não confundir com o DENOX, tem nada a ver. O DENOX, ele nasceu em 1909, e o nome não era nem DENOX, né? O nome era IOX, Inspetoria de Obras contra as Secas. Aí em 1919, mudou o nome. Passou a se chamar IFOX. Ganhou só um Fzinho. Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. E na década de 40, em 45, passou a se chamar DENOX. Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Que inclusive a sede é aqui em Fortaleza. Foi inclusive o Accioli, né? Que usou do seu prestígio, da sua influência. O Accioli, ele era sogro de ninguém mais, ninguém menos do que o ministro da Agricultura na época, Francisco Sá. Ele mexeu os pauzinhos e trouxe a sede do DENOX para cá, tá? Mas a questão é sobre o quê? É sobre a SUDENE. Tanto é que ele traz aqui, 1959, criação da SUDENE. Aí, em relação à criação da SUDENE, é correto afirmar que fez parte da política nacional desenvolvimentista implementada por Juscelino Kubitschek para promover desenvolvimento econômico. Corretíssimo. Item A é a resposta da questão. O gabarito preliminar também é esse, tá? Poderia só ter completado aqui, né? Para promover desenvolvimento econômico. Aí, cuidado. Se você vai fazer a prova dos bombeiros, ainda vai, né, pegar esse assunto, a SUDENE, apesar do nome, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela não atua apenas no Nordeste. A SUDENE, ela atua numa área que a gente chama de polígono das secas. Das secas. Aqui abrange tanto Nordeste como Norte de Minas Gerais, que também fica inserido nessa área chamada de polígono das secas, tá? Então, nenhum problema nessa questão, item A de Amozinho. E a última questão,
A última questão, também cansamos de falar, certo? Em 1824, Brasil governado por Dom Pedro II. Dom Pedro II o quê? Cara de... Dom Pedro I. Dom Pedro I era o primeiro reinado, né? Dom Pedro I governou o Brasil aqui de 1822, né? Quando foi promovida a independência, né? Separação do Brasil de Portugal, até 1831. Período chamado de primeiro reinado. Primeiro reinado, a monarquia de Dom Pedro I. Agora pense num cabo extremamente autoritário, absolutista. Só uma ideia, só um exemplo. 1823, né? Lá no Rio de Janeiro, uma galera estava reunida para elaborar aquela que seria a nossa primeira Constituição. Ou seja, estava formada no Rio de Janeiro uma Assembleia Constituinte para elaborar um projeto daquela que seria a nossa primeira Constituição. Dom Pedro I mandou as tropas invadir. Um episódio ficou conhecido como a Noite da Agonia. Mandou invadir a sala da Assembleia Constituinte, mandou plantar chibata para cima. Aí no ano seguinte, 1824, ele outorga, né, impõe a nossa primeira Constituição, que é de 1824, ficou conhecida como Constituição outorgada. Ou seja, era um cara extremamente autoritário. E aí, algumas províncias do Nordeste disseram, chega, a gente não aguenta mais ser governado por esse fela da gaita aí não. Bora pegar o Nordeste e separar o Nordeste do resto do Brasil. Bora! É o episódio conhecido como Confederação do Equador, né? Uma revolta em 1824, de caráter separatista, que tentou separar ali o Nordeste do resto do Brasil. E detalhe, eles tinham a ideia de implantar uma república, né? Era uma revolta de caráter republicano. O Brasil na época era monarquia, né? Primeiro reinado é monarquia. Dom Pedro I era imperador, como se fosse o rei. Mesma coisa. Tá? Detalhe, pessoal. A cidade de Quixeramobim, aqui no Ceará, ela é considerada um marco nessa revolta chamada Confederação do Equador. Por quê? Porque foi em Quixeramobim que, em 9 de janeiro de 1824, tá? Tudo bem que Quixeramobim não se chamava Quixeramobim ainda, né? Se chamava, ó, como eles dizem aqui, ó, Vila Nova do Campo Maior, de Quixeramobim. Foi lá, no dia 9 de janeiro de 1824, que a Câmara Municipal de lá declarou que nós não iríamos mais obedecer às ordens de Dom Pedro I, nós não iríamos mais nos submeter à Constituição, tá? E estava proclamada uma república lá em Quixeramobim. E foi de Quixeramobim que a Confederação do Equador se espalhou pelo resto do Ceará. Mas foi um fracasso, né? O fim da Confederação do Equador a gente já conhece, né? Alguns líderes, como o Padre Mororó. Inclusive o Padre Mororó foi um dos que influenciou, influenciaram a Câmara Municipal de Quixeramobim a proclamar a República lá em Quixeramobim. Padre Mororó, Pessoa Anta, Azevedo Bolão, Carapinima. Lembra desses 4 nomes? Dom Pedro I mandou pegar os 4, mandou amarrar nas árvores ali no Passeio Público, na época, uma pracinha, terreno rei bem peba, e mandou fuzilar os caras lá. Mas enfim, a questão está se referindo ao fato de ter sido em Quixeramobim, onde começou no Ceará a Confederação do Equador. Item D de dia, não D de noite. Questão não tem problema, tá? Questão gabarito preliminar da UES, nenhum problema. Show de bola? Show de bola. Eu vou encerrando por aqui e eu queria reforçar para você o seguinte, tá? Quando eu digo que, por exemplo, vamos lá, a questão 24, tá? Quando eu digo que é a questão 24, você pode tentar, é porque não é nenhum absurdo você alegar que esse verbo aqui está no futuro. Está errado, porque a reunião dos BRICS já tinha acontecido quando tu fez a prova no dia 13 de julho. Entendeu? Tente.
tá? Quando eu digo que essa outra questão aqui, a do sol artificial na China, também vai para cima, alegando que aqui está sendo exigido algum conhecimento específico de física nuclear, não custa nada, bebê, vai para cima. Vai lá o teu recursozinho e vai para cima, tá? Essa aqui, cadê a outra? A do Banco do BRICS, tranquila. Essa aqui também tranquila, sobre a Guerra dos Bárbaros. Essa aqui, que pergunta quais as principais commodities produzidas no Brasil, está se referindo a que período? Porque no primeiro trimestre de 2025, mais recente, no site da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, fala soja, café e milho. Cadê soja, café e milho aí? Tô vendo não, tá? Tô vendo não. E quando ele fala as principais commodities produzidas, está se referindo às que são mais produzidas, quantidade, toneladas, por exemplo, ou as mais importantes para a economia brasileira? Não deixa claro aí. Então vai para cima. Apesar dos outros itens serem claramente falsos. Mas não custa nada tentar. Se tu estiver desesperado aí por uma questãozinha. E a outra ali, que eu citei aqui, a do campo de concentração, dos campos de concentração aqui no Ceará, tá? Eu considero errado quando ele diz que os campos de concentração impediam. Impedir é uma coisa. Tentar impedir é outra coisa, tá? Tu impedir que teu namorado, que teu boy vá pro racha sábado é uma coisa. Tu tentar impedir, mas ele vai do mesmo jeito, é outra coisa. Falei, pronto, falei, tá falado. Cheiro pra tu, Tiziano Lavor sempre a seu dispor, tá? Depois, ó, dá um pulinho, pra quem não conhece ainda, o meu Instagram, tá? E deixa lá um comentário legal. Cheiro do Lavor.